Olá, pessoal! Na aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos falar sobre cartaz, mais um gênero textual. Então, abram na página 56 do livro 4. Vamos lá. Vamos observar esse cartaz. O que é um cartaz? Vamos observar, este que fala sobre vacinação. A palavra vacinação, que é o tema principal, vem bem grande para chamar a atenção. E aí vem um subtema que é especificando, sobre o que é essa vacinação. Então, embaixo, contra a paralisia infantil. Então, os cartazes geralmente têm essa estrutura. E embaixo, o dia e o horário. Como se trata de uma campanha, aí ele tem que ter essas informações. E lá embaixo, aí tem uma imagem que tem a ver com esse tema, com esse assunto. E lá embaixo, orientações ou especificações. Então, é importante a gente ler todo o contexto. Porém, os cartazes não têm muitas coisas escritas. Eles têm uma estrutura, vamos dizer assim, direta, né? O texto é direto. São poucas escritas, né? Como se fossem palavras-chave, realmente chamando atenção para aquilo e de forma bem clara e direta, tá bom? Leve sua criança de 2 meses até 5 anos de idade ao posto de vacinação. Não se esqueça da caderneta. Ponto. Então, só com isso, ele já passou a informação, já passou o recado e é mesmo para chamar a atenção. Vamos continuar observando lá na página 57. Conversando sobre o cartaz. Então, qual é a diferença entre panfleto, que nós já vimos na outra aula, e um cartaz? Então, agora a gente vai ir observando o cartaz para perceber qual é a diferença, qual é a semelhança, que depois a gente tem um outro exercício sobre isso. Na letra A, a gente precisa responder de acordo com aquele cartaz da página 56 sobre vacinação. Então, qual é o objetivo do cartaz? Então, vocês vão dizer qual é o objetivo daquele cartaz que a gente observou lá na outra página, tá bem? Na letra B, a quem ele é dirigido. Então, vocês podem colocar as crianças para serem vacinadas e principalmente aos pais dessas crianças, porque as crianças não sabem ler ainda, não vão sozinhas ao posto. Então, os pais, as famílias, para poder levarem essas crianças, né? E a letra C, que informações o texto traz? Então, vocês vão colocar todas as informações. Então, são poucas informações, como eu falei, uma característica do cartaz são um texto claro, direto, objetivo, né? Com poucas palavras, não precisa ser muito extenso, e passando ali o recado, a informação. No capítulo anterior, você aprendeu o que é um panfleto. Agora saberá o que é um cartaz. Observe as semelhanças e diferenças entre eles. Na coluna azul escuro, falando do panfleto, na coluna azul claro, falando sobre o cartaz. Então, panfleto apresenta um texto informativo. Cartaz apresenta um texto informativo. Opa, semelhança. Então, os dois são textos informativos, panfleto e cartaz, ok? Panfleto é distribuído em vários locais para várias pessoas. Cartaz é fixado em um único lugar. Então, a gente já sabe, panfleto, ele é distribuído e o cartaz fica preso, fica fixado em um único lugar. Panfleto, o formato do papel é pequeno, de maneira que se possa ler o seu conteúdo somente de perto. E o cartaz? O formato do papel é grande, de maneira que se possa ler o seu conteúdo de longe, que chame a atenção das pessoas de longe, não precisa chegar perto para ler, certo? E nem precisa ser distribuído, né? O panfleto não, você precisa pegar, ler, guardar. Então, são funções e maneiras diferentes de levar informação. Na página 58, tem um exercício. Número 1. O cartaz a seguir apresenta uma informação importante, porém, algo aconteceu com ele.
Algumas palavras ficaram borradas por causa da chuva. Leia o texto para resolver o exercício. Informativo. A Associação para a Saúde das Crianças promoverá neste sábado, a partir das 9 tananã, uma palestra para os moradores do bairro sobre a importância dos cuidados com a tananã infantil. A entrada é gratuita e qualquer pessoa pode se inscrever. Serão abordados temas que se relacionam com a saúde tananã, tais como tananã, tananã, tananã. Outros assuntos importantes também serão discutidos. Tananã, participar. Que palavras são essas que ficaram borradas? Vai ficar mais fácil agora na página 59 da gente conseguir descobrir. Leiam com atenção. O cartaz anterior traz informações sobre uma palestra que será realizada em determinado bairro e que discutirá os cuidados com a saúde das crianças. Ele foi manchado e por isso não é possível ler quais serão os temas abordados. Pensando nisso, responda ao que se pede. Letra A. Quais temas podem se relacionar com o assunto saúde infantil? Leia as opções a seguir e pinte com lápis vermelho somente as respostas possíveis. Então, vocês vão pintar apenas as respostas que têm relação com a saúde infantil. Alimentação tem relação com a saúde infantil? Jogos radicais têm relação com a saúde infantil? Cuidados médicos têm relação com a saúde infantil? E higiene pessoal tem relação com a saúde infantil? Então, pintem as opções que têm a ver com a saúde infantil, tá bom? Letra B. Além dos temas da palestra pintados no exercício anterior, há outras palavras borradas pela chuva. Você é capaz de adivinhar quais são essas palavras, não é mesmo? Sim, é só ler com atenção. Uma pista muito importante para vocês lerem com atenção e descobrirem, essas palavras têm a ver com o contexto. Quando a gente lê todo o texto, a gente consegue adivinhar, descobrir quais são as palavras que estão faltando. Então, leiam com atenção tanto o texto da página 58, quanto essas orientações que a gente está lendo agora aqui na página 59, né, até agora. Porque isso vai ajudar vocês na descoberta dessas palavras. E quando vocês forem descobrindo, vocês vão escrevê-las aqui no espaço a seguir, na ordem em que elas aparecem. Então, a primeira palavra que descobriu, escreve. A segunda, escreve. A terceira, escreve. Que aí vocês vão escrever na ordem, tá bom? Na letra C. Em quais locais você poderia encontrar um cartaz com as informações apresentadas? Pista importante. A gente coloca cartazes de acordo com o público que a gente quer atingir, as pessoas que a gente quer atingir, e o local também é importante. Não adianta você colocar um cartaz onde as pessoas que passam ali não tem nada a ver com aquele tema, ou o local também não é apropriado. Então, pensem em pessoas que estejam interessadas nesse tema desse cartaz e os locais também, locais apropriados para esse tema, que tenham alguma relação, tá bom? E escrevam aí. Bom, agora, para casa, vou explicar para vocês o exercício lá da página 52. Por quê? Porque é uma produção textual. E aí, nós deixamos para casa porque a gente teve que adaptar e explicar essas orientações, tá bom? E aí a gente vai fazer agora um panfleto informativo. Ótimo, porque a gente acabou de rever as características do panfleto, não é verdade? Então, agora a gente vai adaptar essa atividade para fazer nesse momento em casa. Você e sua turma irão produzir um panfleto informativo sobre o meio ambiente. Antes seria coletivamente, agora será individualmente. Esse panfleto deverá ser feito em uma folha de sulfite e distribuído na escola da seguinte forma. Como nós estamos em casa, é com a folha que vocês estiverem em casa. Não precisa ser folha sulfite, né, que é a folha ofício, aquela folha branquinha. Se tiver, ótimo. Se não tiver, faz com que vocês estiverem em casa, tá bom? Nada de ficar desesperado, não. Vamos reaproveitar. Então, use o material que tiver em casa.
Então, letra A. Cada grupo ficará responsável por um tema relacionado ao meio ambiente. Então, como a gente não vai poder fazer em grupo, não vai poder fazer de forma coletiva, a gente vai fazer com um grupo familiar. Então, o grupo que vai fazer esse panfleto é você, criança, com a sua família. Então, vocês podem pensar sobre o meio ambiente e fazer um panfleto de acordo com esse tema, tá bom? Vocês farão pesquisas sobre o tema que será panfletado. A pesquisa pode ser feita em livros, revistas ou na internet. Depois da pesquisa, montar vários panfletos. Para isso, vocês podem utilizar folhas de sulfite, lápis de cor, canetas, guaches, recortes de jornais e revistas, cópias coloridas, entre outros materiais. Bota a criatividade para funcionar e o que vocês dispõem também nesse momento. A gente não quer ninguém preocupado dando trabalho e não fazer, né, a atividade, porque é importante. Quando a gente faz a atividade, a gente se apropria do conhecimento. Então, façam a atividade. Ah, tia, eu não tenho como fazer um monte. Faz um, tá? Mas o importante é fazer daquela estrutura do panfleto, para vocês se apropriarem dessa estrutura textual, tá bem? Lembrem-se de que um panfleto deve conter informações sobre o tema apresentado. Então, vocês têm que colocar nesse panfleto informações sobre o meio ambiente. Então, sobre o que vocês querem falar sobre o meio ambiente e vocês acham que precisa ser divulgado para as outras pessoas. Quais atitudes você quer que as outras pessoas tenham ao ler esse panfleto. Tá? Uma sugestão. Letra D. Após a elaboração dos panfletos, vocês escolherão um dia para que eles sejam distribuídos. Pode ser em uma data comemorativa, como no Dia Mundial do Meio Ambiente, ou em outro evento, como a reunião de pais. Então, compartilhar informações e conhecimento é um dever de todos. Divulguem ideias que contribuam para a preservação do nosso planeta. Olha as dicas aí, tá bom? Então, façam. E se puder, coloquem, se vocês fizerem muitos, deixem guardadinho na pasta. Se não, se fizer um só, põe na pasta ou no caderno, mas assim, presinho, para quando a gente retornar, a gente retomar essa atividade e poder fazer essa distribuição um dia bacana. Tá legal? Bom, pessoal, por hoje é só. E a proposta de casa são as páginas 52 a 60 a 62. Eu expliquei agora em aula. Quem fez agora em aula está liberado da 60 até a 62. Quem deixou para fazer depois, pode realizar agora também. Bons estudos. Qualquer dúvida, coloca aí na agenda que a gente responde, esclarece. Bye, bye. Até a próxima.